paz do Senhor, jovens! Com muita alegria estamos aqui mais uma vez, num domingo pela manhã, para estudar a nossa lição da EBD, Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre estamos estudando a revista que tem como tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje estaremos estudando a lição de número 2. Então eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês, nossos jovens, juventude abençoada, a cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares que estão nos acompanhando pelo nosso canal. Eu quero lembrá-los de estar se inscrevendo em nosso canal, compartilhar este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo e também que você possa curtir esse vídeo para nos ajudar na divulgação e para que possamos melhorar a qualidade, dos nossos vídeos. Eu quero agora orar para que Deus possa nos dar a direção desse estudo nesta manhã. Lembrando vocês, para que se concentrem, separe esse tempo, pegue a sua revista, a sua Bíblia e se concentre agora, para que nada atrapalhe o agir de Deus em sua vida. Vamos orar então? Pai eterno e Senhor Deus, nós te glorificamos porque mais uma vez o Senhor nos concedeste, ó Deus, o privilégio, a graça maravilhosa de podermos ser, ó Deus, ministrados por sua palavra. E mais uma vez, ó Deus, eu te peço por misericórdia, ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã, a entendermos, ó Deus, as verdades preciosas da tua santa palavra. Abençoe cada um que está, ó Deus, assistindo, ó Deus, essa transmissão, que eles possam ser grandemente impactados. E, ó Deus, me ajuda a ser um canal livre para transmitir a tua mensagem nesta manhã. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, jovens. Lição de número 2, dia 12 de julho de 2020, que tem como tema a lição a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. As sublimidades das bênçãos espirituais em Cristo. O texto do dia está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. A verdade prática desta lição é a seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Glória a Deus! Essa lição tem um objetivo geral e 3 objetivos específicos. São estes: objetivo geral, esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Como primeiro objetivo específico, nós temos refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Segundo objetivo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E terceiro objetivo, explicar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Lembrando que cada um desses objetivos estão ligados, relacionados com cada tópico. Então, primeiro objetivo com o primeiro tópico, segundo com o segundo e terceiro objetivo com o terceiro tópico, ok? Para facilitar melhor a nossa compreensão. Então vamos, neste momento, queridos, à leitura da classe, leitura bíblica que tem como pano de fundo o estudo da lição desse dia. Está lá em Efésios, do capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Não vamos ler todos, Vamos estar lendo alguns versículos do 3 ao 14. Vou estar direcionando aqui. Você que não tem a revista, você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco. Efésios capítulo 1. Vamos ler os versículos 3, 4, 9 e a 14, ok? Então, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Verso 10, de tornar a congregar em Cristo
todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Como o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Verso 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Então esses são os versículos aos quais estaremos trabalhando no desenvolver da lição desse dia, meus irmãos. Vamos à introdução dessa lição? Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Amém. Lembrando que na lição 1, o pastor Jefferson Viana ministrou acerca do autor deste livro, a carta aos Efésios, o destinatário que foram os crentes da igreja de Éfeso, o contexto histórico, os desafios e a necessidade, a característica daqueles irmãos e daquele contexto em que eles estavam inseridos e a mensagem que foi enviada a eles. E hoje nós vamos estudar as sublimidades das bênçãos espirituais em Cristo. Vamos compreender quão grande, quão excelso são estas bênçãos que Deus nos deu em Cristo Jesus. Para tanto, vamos então ao primeiro ponto, o primeiro tópico dessa lição, que diz a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Amados, lembramos que Romanos 3:23, Paulo vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, todos aqui são todos seres humanos. São todos que nasceram, que já passaram por essa terra, que estão hoje vivos e que vão vir ainda. Não há ninguém que possa se dizer perfeito, santo, completamente perfeito diante de Deus. Todos pecaram e separados. Então, a condição primária nossa é que nós estamos condenados ao inferno, porque todos, absolutamente todos, grandes, pequenos, ricos e pobres, todos nós somos pecadores. E nós não merecemos a salvação. Nós merecemos a morte eterna. Isso é um ponto essencial para compreendermos todo o desenvolver desta lição. Então vamos lá ao primeiro subtópico, a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 3, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Neste trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão, para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória, como está nos versos 12 e 14. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, o seu amado Filho. Irmãos, vamos compreender então
O que significa a palavra doxologia? A palavra doxologia, ela vem do grego, que significa, dividindo a palavra em doxa e logia, ou lorria. O doxa significa a glória, e logia significa palavra. Então, doxologia são manifestações de exaltação, palavras de exaltação, de glorificação a alguém. Esse alguém é o nosso Deus, o nosso Pai. Então, Paulo está aqui na introdução desta carta glorificando ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo por todas as bênçãos concedidas. Então é isso que significa a palavra doxologia: exaltação, glorificação, louvor, bendizer ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo por todas as suas bênçãos. Nós podemos expressar isso, irmãos, e expressamos isso constantemente nos nossos cultos, dando glória a Deus, aleluia! E devemos fazer isso constantemente, não só nos cultos, mas no nosso dia a dia. Quando acontece algo e nós nos alegramos, nós fazemos o quê? Glória a Deus. Né? Quando alguma coisa de bom Deus faz por meio de nós damos o quê? Glória a Deus, exaltamos o nome dEle, nós louvamos o nome do Senhor. Louvar, irmãos, é elogiar. Então, quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos elogiando a pessoa divina. Nós estamos elogiando a Santíssima Trindade, porque Ele é o único digno de toda a glória e louvor. E nós, como filhos, nós devemos adorá-lo com uma adoração sincera, perfeita, como diz a palavra de Deus. Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, essas palavras não podem ser vazias, tem que ser palavras que vem de um coração sincero e puro. Embora sejamos pecadores, embora estamos constantemente lutando contra o pecado, mas nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Portanto, nós entendemos e compreendemos o que Deus fez por nós. E nós devemos dar toda a glória. Nós devemos, como Paulo fala aqui, bendizer, porque Ele é digno de todo louvor. Nós devemos expressar como forma de gratidão, meus amados. É agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelas bênçãos espirituais, pela salvação. Deus, Ele requer de nós essa sinceridade, essa devoção diariamente. Aqui ele fala também, eu quero ler com vocês Tito 2,13, porque fala a respeito da divindade de Jesus Cristo. Desde o início, irmãos, desde os primórdios da igreja, muitos questionam a divindade de Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus é clara em dizer que Jesus Cristo é Deus. Olha o que Paulo diz a Tito, no capítulo 2, verso 3. Enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele é Deus, Jesus é Deus. Ele se encarnou e esteve no meio de nós, e, portanto, Deus, através do seu Filho, esteve no meio de nós e ainda está no meio do seu povo, no meio da sua igreja, operando. Olha o que Pedro, 2 Pedro 1,1 está dizendo também acerca da divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Olha só, de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meu querido, não tenha nenhuma dúvida. Se alguém te questionar que Jesus não é Deus, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é Deus. Ele é, e nós queremos pela fé. E a sua palavra está aqui para nos mostrar que Ele é Deus, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. E a palavra para confirmar. Amém? Então Jesus Cristo é Deus. E devemos também lembrar que Deus, Ele se manifesta em 3 pessoas. É o que nós chamamos de a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Vamos prosseguir. Fechando esse subtópico, devemos dar sempre glória a Deus, enaltecê-lo, glorificá-lo em tudo que fizermos. E diante dos homens, devemos manifestar isso para que os homens vejam quem é o nosso Deus.
Isso deve ser acompanhado da verdadeira adoração, ou seja, um estilo de vida. Não é só no domingo, não é só no dia de culto, é no dia a dia. É de segunda a segunda, não só domingos, quartas, sextas, sábados. São todos os dias, é um estilo de vida de adorador. Amém? Abra então, querido, a sua boca e glorifique a Deus neste momento. Glorifique a Ele em todos os momentos, porque Deus é maravilhoso, é misericordioso. Vamos ao subtópico 2, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Estas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios que nós lemos, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos, irmãos, provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Estas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Meu querido, se você já foi alcançado pela graça de Deus, você deve bendizer a esse Deus com todo o seu coração, neste momento e por toda a sua vida, por tamanhas bênçãos que Ele tem nos dado. Vamos vê-las novamente, uma a uma, e os versículos? Primeira bênção, eleição para sermos salvos. Verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes de tudo, irmãos, antes que tudo existisse, Deus já nos elegeu. Vamos compreender acerca da eleição na próxima lição. Amém? Segundo, predestinação para sermos filhos. Verso 5. Terceiro, agradáveis para si. Verso 6. Quarto, remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo, ele nos permitiu ser redimidos. Somente com o sangue derramado do Cordeiro, puro, santo, imaculado, nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Acolheu-nos por sua vontade. Então, Deus desejou nos acolher. Ele teve a iniciativa, Ele nos amou primeiro. Revelou-nos a palavra da verdade. Revelou-nos a sua palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a palavra, o próprio Jesus Cristo, Deus revelou a nós. Isso são bênçãos espirituais que Deus nos deu. Ele selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Vamos ver um tópico adiante acerca desse selo que Deus nos garante. Garantiu a validade da promessa. Quando Deus faz uma coisa, essa coisa não pode ser revogada. Portanto, nós temos esta garantia destas bênçãos, que isso não vai falhar, queridos. Diferente de nós que somos humanos, falhos e pecadores, Deus, Ele é perfeito. Portanto, nós podemos confiar plenamente que todas essas bênçãos, Ele vai cumprir. Ele vai validar. Já está validado, mas elas serão todas cumpridas. Porque Deus é um Deus santo, perfeito, e Ele garante o que Ele fala. Ele tem palavra. Olha só que interessante, Deus planejou a redenção, o Filho realizou lá na cruz do Calvário. Essa obra redentora, ela foi consumada ali na cruz do Calvário. E o Espírito Santo vem garantir estas bênçãos, as bênçãos espirituais. Ele vem garantir. Amém? Vamos ao subtópico 3, a nova condição. E eu quero perguntar a você, o que você entende por nova condição? O que você entende por nova condição? Em Cristo, ou nova posição em Cristo. Reflita aí, o que é ter uma nova condição, uma nova posição em Cristo? Vamos ver o que o autor está dizendo? A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão.
Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida em Adão, o velho homem, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição em Cristo e por isso Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Vamos ver então o que o autor está dizendo aqui neste ponto. Primeira coisa, queridos, nós somos abençoados em alguém. E esse alguém, nós não somos abençoados porque nós merecemos. Nós não somos abençoados porque somos bonzinhos, de forma alguma. Como nós vimos no início, nós merecemos apenas uma única coisa: ser condenados ao inferno, ao sofrimento eterno. Porque nós pecamos e o salário do pecado é a morte. Então a única retribuição que nós temos por sermos pecadores, filhos de Adão, é a morte, e a morte eterna. Mas em Cristo, é nesta pessoa da Divina Trindade, né, da Santíssima Trindade, é que nós somos abençoados. É por conta da obra que ele fez na cruz do Calvário. Então, irmãos, não é mérito nosso, é mérito de Cristo. É Ele que se entregou voluntariamente, Ele que foi em nosso lugar, nos substituiu, um sacrifício perfeito. Olha o que diz João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Se voltarmos aos versos 1 e 2, vamos ver que este ele é o verbo, é Cristo, é o verbo que se fez carne. Então, somos abençoados não porque somos bons ou merecedores, somos abençoados por quê? Porque Cristo, através de Cristo, na pessoa de Cristo, Deus, Ele nos concede estas bênçãos. O mérito, irmãos, lembre-se disso. O mérito nunca será nosso. O mérito é de outro. Nós somos salvos pela graça. Graça é favor imerecido. E aí nós já entramos na experiência da conversão. A experiência da conversão é o quê? É compreender, é ser alcançado pela graça de Deus. É compreender que um dia Cristo morreu na cruz, pagou o preço pelo nosso pecado, nos resgatou através do seu sangue derramado na cruz, satisfez a justiça de Deus e nós, através dessa entrega, desse sacrifício, nós fomos redimidos, nós fomos salvos. Quando ele fala lá, está consumado, tetelestai, é porque foi pago, foi quitado a dívida. Então, portanto, nós não temos mais dívida. Então, quando nós temos a experiência do novo nascimento, da conversão, de ser uma nova criatura, nós passamos a ser herdeiros destas bênçãos espirituais, celestiais. Glória a Deus. Portanto, querido, se você ainda não teve essa experiência de conversão, se você ainda não tem essa convicção de pecado, de que você não merece nada, de que você carece da graça de Deus, você precisa buscar a Deus e encontrar esta graça. Você precisa se entregar, se arrepender e se entregar a Ele. Você precisa experimentar para que você também seja herdeiro, participante destas bênçãos em Cristo, por meio de Cristo. Olha o que 2 Coríntios 5,17 diz. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas, ou eis que tudo se fez novo. Então, o velho homem ficou para trás, as coisas velhas ficaram para trás. Embora, queridos, nós estamos num processo progressivo de santificação e vamos ter que lutar diariamente para não cair em tentação, para não cair em pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos filhos de Deus, filhos da luz. Amém? Então, se você não tem convicção, não teve essa experiência com Deus, você precisa se arrepender, se dobrar diante de Deus, para que você seja alcançado por esta graça maravilhosa e seja salvo, e seja participante dessas experiências espirituais, dessas bênçãos espirituais. Não mais escravos, Romanos 5,8, mas Deus demonstra seu amor por nós.
Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, irmãos, éramos pecadores. Ainda estamos sujeitos ao pecado, mas não temos prazer no pecado. Nós não nos alegramos no pecado. Nós não vivemos na prática do pecado. E quando pecamos, nós temos o Espírito Santo para nos convencer. E aí nós nos arrependemos e buscamos o perdão de Deus. Então, nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos escravos de Cristo, submisso à soberania de Cristo. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Porque ser livre, as pessoas confundem, né? Essa geração, então, ela acha que ela é livre. Né? Nós vivemos numa geração onde que eles acham que ser livre é fazer tudo o que quiser, tudo o que der na telha, tudo o que desejar. Isso não é ser livre. Ser livre é você poder ter a opção de pecar e escolher não pecar. Ser livre é você olhar para uma bebida alcoólica e falar, não, eu não vou tomar porque eu sou livre, isso não me domina. Ou você ter a oportunidade de se prostituir, de se relacionar sexualmente fora do casamento e você fala, não, eu não vou fazer isso porque isso é pecado. Isso desonra a Deus. Então você pode escolher, porque você é livre. Aquilo não te domina. Agora, quem vive nesta vida achando que está encontrando deleite e prazer em todas as coisas do mundo, ele, na verdade, ele é escravo destas coisas, porque essas coisas dominam. Ele não consegue chegar e falar, eu não vou beber, ou eu não vou me prostituir, ou eu não vou roubar, ou eu não vou mentir. Ele não consegue lutar contra isso, porque ele é dependente, ele é escravo do pecado. Mas nós não, que somos salvos em Cristo Jesus, nós somos livres, livres em Cristo Jesus e podemos experimentar, nos alegrar nessa liberdade que Cristo nos dá. Amém? Nós não vivemos mais em trevas. Efésios 5:8. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Então, irmãos, antes andávamos em trevas, mas Cristo nos trouxe para a maravilhosa luz. Então, agora nós somos o sal da luz, o sal da terra e a luz do mundo. Nós devemos brilhar neste mundo, não como celebridades, não, mas por conta do que Cristo fez em nós, para que os outros vejam em nós a glória de Deus e eles sejam alcançados por essa graça maravilhosa. Fechando, então, desfrutamos de todas as bênçãos espirituais em Cristo, porque estamos nele e somos nova criatura. Só pode, meu amado jovem, desfrutar destas bênçãos quem está em Cristo, ou seja, quem é uma nova criatura. Do contrário, vai viver no engano, no auto-engano e tentando buscar satisfação naquilo que não é proveniente do céu. Vamos ao nosso segundo tópico. Uma nova cristocêntrica, Vamos ao próximo tópico, tópico 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Subtópico 1. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Esta verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Então, irmãos, por tempos esse mistério estava oculto. E Paulo está falando aqui que esse mistério foi revelado a nós. Essa tão gloriosa, esse tão glorioso plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, isso foi revelado. Esse plano de redenção, de salvação, por intermédio de Jesus Cristo, isto foi revelado aos seus filhos.
Ela estava oculta aos santos, mas agora foi revelado. Então foi descoberto. Deus então agora ele revela-nos a sua verdade. Ele revela-nos o seu plano perfeito, o seu plano maravilhoso, o seu plano grandioso. Esse plano de redenção, de salvação. Então, quando antes éramos cegos e não entendíamos, não enxergávamos, agora nós passamos a ver, a enxergar, passamos a ter a visão clareada com essas verdades, com essa preciosa verdade. Né? O ímpio ele não pode compreender as coisas de Deus porque ele está cego pelo pecado, ele está cego por sua autojustiça, por seu orgulho, por sua soberba. Ele não se vê como um miserável pecador, ele acha que ele pode ser salvo por suas boas obras. Mas nós que temos Cristo, que compreendemos, tivemos um novo nascimento, nós entendemos que só podemos ser salvos pela graça de Deus. E isso nos foi revelado. Esse mistério que estava oculto, isso nos foi revelado. E devemos entender, irmãos, que tudo isso provém de Deus, da sua soberana vontade. Deus decidiu, Deus escolheu. Aprove a Ele fez isso para que Ele fosse agradado, que é o que chama aqui no versículo aqui de beneplácito, ou seja, para o seu agrado, para o seu prazer. Porque Deus, Ele é soberano em suas escolhas, irmãos. Nós não temos condições de aconselhar a Deus de forma alguma. Deus não precisa do nosso conselho, Deus não precisa das nossas opiniões. Ele é excelso, soberano. Ele pode tomar as suas decisões, ele toma as suas decisões com base nele mesmo, que é a fonte de toda a verdade, de todo o conhecimento. E aprove a ele nos revelar esses grandiosos mistérios de forma que lhe agradasse. Romanos 9,16 vai dizer: portanto, isto não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então, tudo que ele faz por nós, ele faz porque ele quer, porque ele agrada e porque ele é misericordioso conosco. É a misericórdia, irmãos, de Deus que nos alcança todas as manhãs e elas se renovam todas as manhãs. Deus é misericordioso, irmãos. Nós temos que lembrar todos os dias quão grande pecadores nós somos, quão grande perdão nós recebemos, quão grande amoroso é o nosso Deus, quão misericordioso é o nosso Deus. Não podemos esquecer isso, porque Ele faz todas as coisas por sua soberana vontade. Então não cabe a nós nos atrevermos a querer opinar nas decisões de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Deus não precisa consultar a ninguém, queridos. Ele é Deus e Ele sabe o que faz, Ele é soberano. Amém? Segundo subtópico, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade soberana de Cristo, soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração deste plano será na plenitude dos tempos. Aqui, a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então vamos entender o que é essa plenitude dos tempos. Deus faz com que tudo aponte, converja para Cristo. A supremacia de Cristo. Ele, irmãos, vai ter um grande dia onde tudo vai ser realizado, concluído. O tempo certo, a hora certa, em que todos se submeterão
Grandes e pequenos, reis e poderosos, de todas as tribos, línguas e nações, se dobrarão diante de Cristo, onde será completado, né, a obra que já foi iniciada. Portanto, essa plenitude dos tempos é entendido como o quê? Como sendo o período em que Cristo nasceu, quando ele veio ao mundo, quando Deus enviou ele, quando ele nasce, quando ele cumpre a sua obra redentora na cruz, quando ele morre, quando ele ressuscita, é assunto ao céu e vai ser concluída, vai ser finalizada, assim por dizer, com a sua segunda vinda. Então podemos dizer que estamos vivendo na plenitude dos tempos. Nós vivemos no tempo, nessa dispensação da graça, né? Nós podemos desfrutar, né? E aguardar ansiosos pela sua vinda. E isso vai ser cumprido, meu querido. Isso vai ser cumprido. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. E nós devemos lembrar dessas verdades todos os dias e alertar toda a humanidade, todos os dias, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. E nesse dia ele vai buscar a sua noiva, a igreja, a noiva do Cordeiro. Portanto, Deus deu tudo para Cristo. Então, tudo que há no céu, na terra, todas as coisas, reinos, tronos, tudo, absolutamente tudo, toda a criação será completamente dado a Cristo. Já foi dado, mas será no tempo certo, isso será fechado, assim por dizer. Olha o que Hebreus de 1 a 3 diz. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Portanto, neste momento, Jesus está sentado à destra de Deus, aguardando o dia para que ele venha buscar a sua noiva. Amados, Cristo é supremo. Deus deu tudo para ele. Glórias a Deus por isso. O pecado, ele rompeu, ele nos separou de Cristo, de Deus. Mas através de Cristo, nós somos restaurados, nós somos reconciliados. Portanto, Cristo é esta pessoa divina que nos reconcilia a Deus. É por meio dele. Ele é o caminho que nos leva de volta a Deus. Ele é o caminho da reconciliação. Glória a Deus por isso. Portanto, nós não temos que ficar tristes e desanimados. Nós temos que ficar alegres, porque antes estávamos perdidos, separados por causa do pecado. Mas Deus nos reconciliou através de Cristo. Ele é o caminho que leva a Deus. Glórias a Deus por isso. E aqui o autor fala dessa falácia, né, dessa mentira, que é a teoria universalista. Olha, no final, todos vão ser salvos, porque Deus é amor. Não. Isso é mentira, isso é uma falácia. No final não vai ser assim, não. A palavra de Deus, ela é verdadeira e ela vai se cumprir. No final, vão ser salvos aqueles que foram lavados, redimidos, salvos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que foram perdoados e aqueles que perseveraram, né? Então, isso não é verdade, irmãos. No final, vai ser salvo quem perseverou, quem ficou fiel até o fim, tá? Então, falar que no final todos vão ser salvos, isso é uma falácia, isso é uma mentira, tá? Não creia nisso. As pessoas estão vivendo neste engano. Afinal das contas, Deus vai salvar todo mundo. Não, isso não é verdade. Acerca da plenitude dos tempos, o verbo kairos, queridos, significa, diferente do cronos, que quer dizer uma cronologia, um tempo determinado, aqui ele vai falar que o kairos é um tempo determinado por Deus para que tudo esteja sob domínio de Cristo. Então esse tempo, esse kairos, né, ele já foi determinado por Deus. E aí ele vai ser submetido sob o domínio de Cristo.
É o tempo certo, é a hora certa. Embora, como eu falei, já estamos vivendo essa plenitude dos tempos desde o nascimento de Jesus Cristo. Tá? Então todo o universo se submeterá a Ele. Que tempo será esse cumprimento? Olha o que Atos 1,7 diz. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então não compete a nós saber. Somente Deus sabe, nem os anjos, nem o Filho. Somente Deus sabe quando será completado, né, esse tempo determinado por Deus, ou esse kairos, para que tudo seja submetido ao domínio de Cristo completamente. Vamos prosseguir? Finalizando, esses decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Então, queridos, tudo vai ser restaurado. Tudo vai ser feito novo. Tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado, tudo aquilo que foi manchado, maculado pelo pecado, vai ser restaurado. Todas as coisas. Então a salvação e a restauração de todas as coisas, ela já está planejada por Deus e ela vai ser executada por Cristo. Amém? Lá na eternidade, queridos, não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza, o pecado não entra, a morte não entra, lá não vai haver velório, lá não vai haver cortejo, nada disso. Por quê? Porque em Cristo todas as coisas que Deus planejou perfeitas desde o início, elas vão ser restauradas para a glória de Deus Pai. Subtópico 3. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda o pronome nós, ele e os judeus, para também vós. Os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar os outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina em sua glória. Então, meus amados, para quem são essas bênçãos? Essas bênçãos são para os judeus e os gentios. Judeus eles são o povo escolhido. O povo de Israel foi o povo escolhido. Dentre tantas nações, Deus escolheu Israel para conceder as suas promessas. Mas, com a graça de Deus, pela graça de Deus, os gentios puderam ser alcançados. E Paulo foi o proclamador, foi quem levou essa mensagem aos gentios. O apóstolo dos gentios, como ele é conhecido. Então, essas bênçãos, elas são para tanto os judeus quanto para os gentios. A igreja de Cristo, os que foram salvos e remidos, que se converteram, que foram nascidos de novo. E qual é o propósito da eleição dita aqui em Efésios? Para o louvor e para a glória de Deus. Tudo isso, querido, é para a glória e para o louvor de Deus. Tudo para Ele. Olha o que diz o versículo 12 do capítulo 1 de Efésios. A fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, todas essas coisas, tudo direciona, aponta para a glória e para o louvor do nosso Deus. E também, nós devemos ser testemunhas eficazes, para que nisso também Deus seja glorificado. Nós devemos ter um viver santo, dando o exemplo da obra que Deus fez em nós, dando o exemplo do efeito dessas bênçãos espirituais que Deus nos concedeu lá mais jovem. Olha que 1 Pedro 2,12 diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, o ímpio ele está vendo o nosso modo de viver. E muitos deles estão sendo impactados por essa pregação silenciosa com o nosso modo santo de viver. E isso também deve glorificar a Deus. Então, como é importante, jovem, o seu testemunho, aonde você está, na sua casa, na sua faculdade, no colégio,
na igreja, no meio dos seus amigos, vizinhos. O nosso testemunho é extremamente importante. Ele deve ser um testemunho que glorifica a Deus. Então, todas essas coisas é para a glória de Deus. Tudo que somos, tudo que fazemos é para a glória de Deus. Tudo começa na soberana vontade de Deus e culmina, na glória de Deus. Amém? Vamos para o nosso terceiro e último tópico, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação, idealizado por Deus Pai. Vamos compreender rapidamente a importância do Espírito Santo no plano de salvação. Como que a terceira pessoa da Trindade, ela vai atuar, ela vai ser importante no plano da obra redentora, no plano de salvação. Então vamos ao primeiro subtópico. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Meus amados, o Espírito Santo de Deus é o selo. É ele que nos marca. É através do Espírito Santo que nós somos reconhecidos como filho de Deus. É esta marca de que nós somos propriedades. Deus tem a nossa vida é dele. Então é o Espírito Santo que nos marca. É ele que nos sela. É ele que nos identifica como filhos de Deus. Então, meu jovem, quando você se converte, no ato da conversão, você é marcado, você é selado pelo Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. É esse Espírito Santo que vai te convencer, que te convenceu e vai continuamente convencer do pecado, da justiça e do juízo. É ele que vai estar atuando para que nós tenhamos uma vida de santidade. É ele que vai nos ajudar a ter essa vida progressiva, né, de crescimento espiritual em santidade para a glória de Deus. Portanto, o Espírito Santo tem um papel fundamental no plano de salvação. Ele que nos sela, é ele que nos marca, é ele que nos identifica como sendo filho de Deus. Olha o que 1 Coríntios 6:11 diz. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então nós fomos lavados, perdoados dos nossos pecados, fomos santificados, agora nos tornamos santos, não porque somos perfeitos, mas porque somos separados para louvor e glória do nosso Deus. E somos justificados. No ato da conversão, querido, nós somos justificados, a nossa dívida foi quitada, porque Cristo pagou a nossa dívida. Portanto, nós somos justificados. O crédito de Cristo foi depositado em nossa conta. Glória a Deus por isso. E o Espírito Santo, ele vem para selar esta conversão, para que agora as pessoas vejam que nós somos propriedade do Deus Altíssimo, não apenas criatura, porque muitos se acham filhos, mas filhos só são aqueles que obedecem. Todos somos criaturas. Passamos a ser filhos e herdeiros, co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos, porque nós nos rendemos a Ele e à soberana vontade dEle. E é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Para finalizar, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de alguma coisa.
Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Queridos, o que é penhor? Penhor é garantia. Então o Espírito Santo ele é o selo, ele é a garantia da nossa salvação. Portanto, Deus ele garante que ele nos salvou. Ele garante que aquela obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, ela foi feita uma vez por toda, foi bem feita. E isso, irmãos, não pode ser revogado. Então a salvação ela é garantida. E o Espírito Santo é esse penhor, essa garantia que Deus dá empenhando a sua palavra, que ele nos salvou por intermédio de Jesus Cristo. Então, pode ter certeza que isso não vai mudar, que Deus ele cumpre a sua palavra. E da mesma forma que daqui um dia vocês estarão se casando, vocês têm que empenhar esta mesma palavra em todas as coisas da sua vida, em todas as áreas, negócios, em todos os seus compromissos, mas especialmente no casamento. Assim como Deus empenha a sua palavra e nos garante, nós temos que empenhar nossa palavra para a nossa futura esposa, para o nosso futuro esposo e sermos fiéis até que a morte os separe, para que não sejamos como muitos que estão cedendo ao pecado e se separando, se divorciando. Portanto, temos que empenhar esta palavra, assim como Cristo empenhou a nosso favor, assim como Deus empenhou a nosso favor, assim como o Espírito Santo, ele é essa garantia, é o penhor deste pagamento. Glória a Deus por isso. Outro ponto aqui importante, nós temos que ter essa certeza, mas temos que lembrar o seguinte, da parte de Deus é garantido e não volta atrás, mas se nós não formos fiéis até o fim, não receberemos o prêmio. Tá ok? Então não podemos viver, glória a Deus, sou salvo, já tenho essa garantia, sou selado, vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Não, de forma alguma. De forma alguma. Devemos viver, ter uma conduta santa. Devemos viver de forma irrepreensível. Devemos ser fiéis até o fim, como está lá em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, querido, o seu estilo de vida, o seu modo de viver, ele vai determinar se você será salvo ou não. Da parte de Deus está garantido, mas depende da nossa parte. Amém? Depende da nossa forma de viver. Porque nós podemos caminhar até o final, começar bem e terminar mal. Então precisamos permanecer fiéis até o fim para podermos receber estas bênçãos celestiais. Amém, querido jovem? Glória a Deus por esse tempo. Vamos à nossa conclusão? Que lição maravilhosa, que lição reconfortadora. Essas garantias dessas bênçãos, isso nos alegra, isso nos enche de regozijo, de esperança, para continuarmos vivendo neste mundo tenebroso, desse mundo difícil, mas a nossa esperança está em Cristo. Glória a Deus. Conclusão, nossa porção da Epístola aos Efésios, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém. Glória a Deus. Vamos então permanecer firmes, crendo que Deus tem bênçãos espirituais, celestiais para nós, crendo que Ele nos garante a vitória, que Ele nos sela com o Espírito Santo e que Ele nos garante e que isso tudo é por meio do Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar então essa lição. Vamos agora ao nosso momento de ofertório. Você tem agora a oportunidade de louvar, de engrandecer e de ser grato a Deus. Louvando Ele,
com o seu dízimo, sua oferta e o seu voto. Você que não faz parte da nossa igreja, se você tiver o desejo de abençoar esta obra, pode fazer, você tem liberdade para fazer através dos meios que estão aí disponíveis para você. Agradeço a participação de cada um de vocês, agradecemos a atenção, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Lembre de compartilhar esse link, lembre-se de curtir, tá? E assim nós possamos continuar prosseguindo, abençoando mais vidas e mais famílias. Vamos orar então, irmãos, para finalizar o estudo desta manhã? Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e te bendizemos, porque podemos aqui, ó Deus, lembrar, aprender que o Senhor tem bênçãos espirituais para nós e que o Senhor é um Deus que não falha, que o Senhor nos garante aquela palavra que o Senhor nos empenhou, ó Pai. Obrigado por Jesus Cristo, porque através dele o Senhor nos concedeu a salvação, através do seu sacrifício. Obrigado pelo Espírito Santo, porque, ó Deus, o Senhor nos selou com ele no ato da nossa conversão. Ó Deus, e para além disso, nós podemos buscar o enchimento desse Espírito Santo para sermos usados e viver uma vida cada vez mais santa, piedosa, que te agrada, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos garante a salvação pelo Espírito Santo da promessa. Bendito seja o teu nome, Senhor, por tudo isso. Tudo é teu, tudo é para a tua glória, tudo é para o teu louvor. Abençoa cada um desses jovens, cada uma dessas pessoas que estão assistindo esta aula, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, alcançá-los com tua graça. E em nome de Jesus, aqueles que ainda não foram alcançados, ó Deus, não foram selados pelo Espírito Santo, sejam em nome de Jesus nesta manhã alcançados, ó Deus, por esta palavra. Em nome de Jesus assim oramos. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima EBD. Em nome de Jesus.